Eu sou Ronaldo Entler, sou curador da exposição Mais de Um ou Mais de Uma é Multidão. Essa curadoria partiu de um convite feito pelo Adeline Instituto para que eu pensasse uma exposição envolvendo projetos de artistas que trabalham com fotografia. Não havia um tema pré-definido, me deram bastante liberdade para definir o recorte que eu daria para essa curadoria. E aí eu fui olhar para os temas, para as questões que atravessavam o meu caminho naquele momento. Eu tinha vontade de olhar, me concentrar em produções recentes, situando trabalhos que ajudassem a gente a pensar os tempos atuais. E se a ideia é olhar para o presente, era inevitável passar por uma questão que tem marcado a nossa vida nos últimos 2 anos, que é esse contexto de pandemia. Não era um assunto que eu desejasse abordar diretamente, mas era um tema quase que incontornável. Bom, olhando para os trabalhos que eu fui selecionando, eu cheguei a uma palavra-chave, que é a ideia de isolamento, mas eu fui situando essa palavra num certo território, um território de problemas que certamente são agravados pelo contexto pandêmico, mas não se esgotam nele. A gente pode pensar, por exemplo, que toda a nossa história de exclusões e de intolerância produz invisibilidades e silenciamentos que são também uma forma de exclusão. Ou toda a polarização política que a gente tem vivenciado nesses últimos anos, que inviabiliza debates de pautas que são urgentes e situam toda a discussão em torno de amores e ódios que a gente pode ter por certos personagens, criam bolhas que também constituem uma situação de isolamento. Então essa era uma palavra-chave que permitia a gente não ignorar um trauma que era incontornável, mas ao mesmo tempo ampliar essa discussão em outras direções. Mas além de buscar uma definição ampliada para essa palavra-chave, eu decidi focar em trabalhos que apontassem para esses problemas ao mesmo tempo em que buscavam alternativas, formas de contorná-los, respostas possíveis para eles. Então eu decidi trazer para essa exposição trabalhos que foram produzidos de forma colaborativa, envolvendo pessoas separadas por algum tipo de distância, às vezes geográfica, às vezes simbólica, ou seja, pensamentos e comportamentos divergentes, algum tipo de estranhamento ou algum tipo de desconhecimento ou incomunicabilidade, enfim, trabalhos que exigiram negociação, que não foram produzidos a partir de diálogos confortáveis, que exigiram esforço de compreensão de uma alteridade. O título que eu propus para essa exposição, Mais de Um é Multidão ou Mais de Uma é Multidão, tem a ver com a dificuldade que a gente tem hoje de encontrar as condições para que esse tipo de diálogo que se dá a partir da diferença, da alteridade, das divergências, das contradições, se constitua. É um gesto às vezes muito pequeno, mas muito potente na sua capacidade de reverberação. O primeiro trabalho que eu considerei trazer para essa exposição é do Alex Oliveira, um artista que eu conheci no passado, porque ele foi um dos finalistas do Prêmio Adelina de Fotografia, que eu também tive a oportunidade de coordenar. E o Alex traz, aliás, 2 trabalhos, né? Um deles, foto-performances populares. Ele trabalha bastante com a ideia de performance, mas sempre envolvendo personagens que não são seus parceiros habituais de trabalho. Aqui o que ele faz é instalar em ruas de algumas cidades do Brasil estúdios improvisados, e aí ele faz um mapeamento da paisagem dessa rua, situando, localizando pessoas que estão profundamente identificadas com esses ambientes, geralmente vendedores, ambulantes, pessoas associadas a esses ofícios de rua, e ele traz para esse estúdio esses personagens e negocia uma pose que envolve gestos que têm a ver com essas atividades cotidianas e também os objetos, né? Esses objetos que são vendidos pelos ambulantes. Com a pandemia, o Alex interrompe esse trabalho e volta a morar na casa da sua mãe, em Jequié, no interior da Bahia, e aí ele leva essa performance para dentro de casa, envolvendo essa figura que é a mãe dele, a Dona Aurora,
que dá título ao trabalho, e ele lida também com os objetos e com as cenas que pertencem à vida cotidiana da mãe, né? A gente vê lá uma certa rotina da casa, repensada com certo humor, mas também fazendo referência a esse contexto da pandemia. Eu trouxe também um trabalho que eu já conhecia há algum tempo, feito pela Inês Bonduc e pela Yuki Horii, um projeto chamado De Noite Penso no Dia, de Dia Penso na Noite. A Inês é uma artista que vive em São Paulo, e Yuki é brasileira, de ascendência japonesa e que vive no Japão há alguns anos, e elas decidem sair fotografando cada uma em seus territórios, mas tentando sincronizar esses cliques, o que exige um certo esforço de negociação. Um lugar é dia, no outro lugar é noite. Isso cria alguns problemas de comunicação, mas também traz a surpresa de que imagens que mostram culturas muito diferentes e paisagens muito diferentes são capazes de conviver numa experiência de montagem e de produzir um diálogo muito efetivo e muito produtivo. Além desses trabalhos que trazem uma materialidade fotográfica mais evidente, eu parti de uma ideia de fotografia para pensar um universo mais amplo de imagens. Nessa perspectiva, eu cheguei a um coletivo que é o Goma Oficina, um coletivo formado por pessoas que trabalham com arquitetura, urbanismo, com design, com fotografia. Eles realizam pesquisas sobre paisagem urbana, geralmente numa dinâmica de workshop que envolvem outras pessoas. E eles trouxeram para essa exposição uma pesquisa que eles fizeram em Assunción, no Paraguai, envolvendo estudantes de arquitetura daquela cidade, todo um mapeamento da paisagem local, e para isso eles construíram toda uma metodologia. E o que a gente vê nessa exposição não é exatamente um resultado que se resolve simplesmente como fotografia, uma fotografia pensada por uma situação de contemplação. Eles estão trazendo o próprio processo de pesquisa, muitos documentos, textos, né? Um fragmento de vídeo também. E o interessante é que eles decidiram reproduzir essa metodologia numa oficina realizada no contexto da exposição para fazer um mapeamento semelhante no bairro do Bom Retiro, que é o bairro em que está situada a oficina Oswald de Andrade. E é um bairro muito interessante, porque ele é um bairro central, mas que tem muitos traços de um bairro periférico e que tem uma história, uma paisagem incrível, marcada por processos migratórios muito variados ao longo do século XX. Eu convidei também o coletivo Coletores, que é formado pela dupla de artistas Tony Baptiste e Flávio Camargo. São artistas que vivem na periferia de São Paulo. Eles se especializaram em projeções mapeadas que ocupam fachadas de edifícios, casas, muros da cidade de São Paulo e de outras cidades do Brasil. E essas projeções trazem uma espécie de imaginário que vem de manifestações da periferia, de uma luta por visibilidade. São imagens das quais eles se apropriam e que eles retrabalham, que tem quase ali que uma autoria coletiva maior do que o próprio coletivo, né? O processo deles envolve uma poética que é de uma pós-produção constante, porque essas imagens vão sempre se retrabalhando, né? Sendo retrabalhadas e se transformando a cada vez que elas são projetadas. Ao mesmo tempo que eles estão ali percorrendo a cidade, fazendo uma leitura da paisagem urbana, eles estão intervindo sobre essa paisagem. Originalmente, o que eu propus para eles foi trazer o arquivo de registros que eles fazem dessas projeções, mas a proposta se ampliou. Eles acabaram ocupando uma parede ali da galeria com lambes feitos com serigrafia, e houve também na abertura da exposição uma projeção mapeada na fachada do prédio da Oswald de Andrade. Então,
a partir de um elemento comum, que é essa possibilidade de trabalhar de forma colaborativa, a partir de uma negociação que envolve diferenças, distâncias, a gente reúne aqui possibilidades muito diversas, atravessadas pela fotografia, que vai desde a performance até uma experiência que renova uma tradição que a gente tem chamado de fotografia de rua, uma experiência de pesquisa que, além dos resultados, expõe também os procedimentos metodológicos, e um trabalho de acervo, de constituição de arquivo, em que as imagens estão em constante mutação. Então a gente tem aqui uma síntese de alguns caminhos possíveis e diversos que constituem a fotografia contemporânea.